Vamos lá. Fala, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma sessão do Vendas UTV Summit. A gente tem um convidado aqui super especial, um grande parceiro, Diego Wagner, CEO da MeTime. MeTime, sempre falo, sou um fãzaço de vocês, do conteúdo que vocês geram. Diego, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez aqui do Vendas UTV Summit. Olá, pessoal. Um super prazer, Daniel. Eu que agradeço o convite. Essa é a minha segunda participação. Participei também do evento no ano passado. Adorei participar. Teve um feedback muito legal do live, não live, né, da gravação que a gente fez e dessa conversa que a gente teve. Então, estou muito feliz em participar mais um ano e agora com um tema um pouco diferente. Legal, vamos falar sobre o papel do CEO numa operação de Inside Sales escalável. Acho que você está vivendo na pele essa jornada de escalar uma operação de Inside Sales e além de conversar com todo mundo no mercado, já aproveito aí para deixar a sugestão de conhecerem o podcast da MeTime, se vocês não conhecem, o Cast for Closers. Só gente boa lá, sem dúvida uma das principais podcasts aí, se não o melhor podcast do Brasil em vendas, imperdível. Digão, antes de a gente começar, fala um pouquinho sobre você, sobre o que você tem feito nos últimos anos, rapidamente, antes da gente entrar no tema do nosso papo hoje. Claro, Daniel, um quick overview, então, sobre essa minha trajetória. Eu sou formado em engenharia mecânica aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu nunca exerci essa profissão. Ficou claro desde o início da minha graduação que eu não queria perseguir uma carreira na engenharia, não tinha um fit para mim. Então, desde um pouquinho antes de me formar, e há mais ou menos uns 6 anos, eu venho empreendendo dentro do mercado digital com startups ligados a esse mercado digital. Os 2 primeiros negócios não deram certo. Na época eu já trabalhava com o Diego Cordovez, que é CMO aqui da MeTime, eu acho que também vai participar do evento. Ambos os negócios não escalaram como a gente gostaria, não atingiram o nível de crescimento, tração, faturamento que a gente esperava, por N razões, acho que não vale entrar aqui, acho que fica para outro evento, mas felizmente eles nos levaram até a MeTime. Então, nos últimos 3 anos, a gente vem se dedicado 100% a absorver conhecimento sobre Inside Sales, compartilhar ele com o mercado e também criar tecnologia para que times de Inside Sales e principalmente os vendedores consigam performar cada vez melhor, consigam passar de X vendas por mês para 3X vendas por mês. Eu acho que esse é o grande objetivo da MeTime e pelo qual a gente trabalha todo dia e dedica tanto tempo e esforço. Maravilha. Então vamos lá, você tá passando por essa experiência agora de escalar uma operação. E eu queria te perguntar por que você escolheu esse tema. Eu sei que muita gente na nossa audiência vai se relacionar, porque ou eles são os fundadores dos seus próprios negócios, eles estão iniciando essa jornada. Por que é importante o CEO estar envolvido com as vendas? E por que você escolheu esse tema e compartilhar a experiência com a gente? Legal. O tema que eu até sugeri para ti, Daniel, em um e-mail, foi o papel do CEO numa operação de inside sales que está escalando. E eu escolhi esse tema, tu acertou em cheio. Foi porque hoje eu estou vivendo ele, tive uma transição nesses últimos 12 a 18 meses muito grande de qual era o meu papel dentro da operação comercial de inside sales para o que é agora. E conversei com muitas empresas onde o CEO passou por essa transição agora e está começando a enfrentar os desafios de escalar essa operação. Pô, agora eu preciso ir de 3 para 10, para 15 vendedores. Legal, como o meu papel muda? Eu acho que eu não tenho todas as respostas, mas eu encontrei algumas. Eu encontrei alguns pontos que é importante que o CEO tenha bastante em mente antes de começar a escalar vertiginosamente essa operação de vendas. Então, o que eu quero fazer é compartilhar, acho que 4 principais pontos que eu aprendi e, eventualmente, eu vou aprender outros nos próximos anos e daí 2019 eu compartilho também. Combinado. A última coisa que a gente estava conversando antes e você tinha me passado algumas ideias é que
ficou muito forte, marcado para mim, é que realmente cada estágio do negócio, o papel muda muito, né? Como é que, olhando para os estágios do teu negócio, onde você vê o papel do CEO em cada um desses estágios? Eu acho que a gente tem que dividir ele em dois super claros. Com certeza tem mais, mas eu já passei por dois bem distintos e acredito que grande parte da audiência vai se encaixar neles. O primeiro papel é quando a empresa está iniciando. Provavelmente ela ainda está em pré-product market fit, ou seja, ela não sabe ainda qual é o nicho de mercado para quem ela quer vender, como ela exatamente agrega valor para determinado grupo de clientes, e existindo um cenário de muita incerteza em vendas, né? Não tem como, nesse momento inicial, a empresa contratar 5, 6 vendedores e falar, cara, vai lá e vende, porque os argumentos de venda são fracos. Como eu não sei para quem vender, eu não sei direito como eu agrego valor, então o processo comercial acaba virando uma bagunça. E nesse estágio, o papel do CEO é ser o primeiro vendedor. E bons founders, bons CEOs, eles dedicam tempo e entendem que esse é o objetivo dele naquele momento. E founders de primeira viagem ou com baixa experiência acabam tentando terceirizar isso. Eles veem o processo comercial de inside sales como algo secundário e querem logo contratar uma pessoa para jogar isso na mão deles. Acham que não tem talento natural, né? Acham que não tem perfil, nunca fez isso, e aí tenta trazer alguém de fora, né? Isso, e isso é um grande erro. A gente vê ele sendo cometido no mercado vez após vez, e tentamos hoje ajudar a educar founders de primeira viagem para que eles não façam isso, para que eles foquem em realizar as primeiras vendas. Eu com certeza trouxe os primeiros 15 a 20 clientes da MeTime sozinho, dediquei muito tempo a isso. Para trazer esses 15 ou 20 eu tive que abordar facilmente umas 200 a 250 empresas, então é um trabalho super manual, mas um ponto é que essas primeiras vendas, o que importa não é necessariamente o revenue, a receita que elas trazem, mas muito o feedback sobre esse nicho de mercado que tu estás abordando. Um outro ponto interessante sobre essa fase da nossa jornada é que na MeTime a gente abordou 4 segmentos, 4 nichos de mercado para tentar encontrar o Product Market Fit. E foi somente no quarto que a gente conseguiu acertar na veia. Os outros 3, ficava claro pelos feedbacks que a gente não estava agregando valor, que a gente não conseguia escalar em cima deles. Então, se eu tivesse terceirizado isso para um primeiro vendedor, aquele feedback ia ser descartado. Ele não ia, vez após vez, tentar algo diferente. Mas como eu estava responsável por isso, e era meu total interesse que a empresa desse certo, eu fui iterando e fazendo coisas diferentes até encontrar um caminho que estava levando rumo ao sucesso. Então, acho que o primeiro aprendizado que eu tive é a primeira fase, Product Market Fit, vendas é um papel do CEO. Uma vez que ele encontrou um nicho de mercado para o qual vender e no qual ele sabe que ele está agregando valor, a figura muda um pouquinho para, bom, agora eu tenho que começar a montar um time de inside sales que vai suportar os próximos estágios de crescimento, né? E daí os desafios começam em como eu posso trazer as primeiras pessoas para o meu time comercial, como garantir que elas tenham o perfil certo para a cultura de vendas que eu quero construir, como garantir que elas vão conseguir performar de uma forma mínima, como criar um primeiro processo comercial que seja, digamos, a semente da escalabilidade futura. A gente tem uma série de outros desafios. Uma vez que eles são superados, tem um terceiro desafio que é, beleza, como eu recruto com velocidade. Eu acho que a gente vai trabalhar mais com quatro dicas ou pilares para as empresas que estão pós esse estágio de Product Market Fit, e o CEO já fez as primeiras vendas e agora tem uma equipe por trás da área comercial. Desculpa aí, Legal. acho que eu falei muito. Nada. Tá. Antes de a gente entrar no frameworkzinho que você montou, o que você acha que é importante o CEO deixar pronto para esses primeiros vendedores que chegam? Assim, você acha que é só fazer as primeiras vendas ou você acha que é o momento também de já começar a construir um processo, um mini playbook aí para que esses primeiros vendedores já cheguem trabalhando dentro de um modelo mais estruturado? Eu acho que o principal e o que ele não pode deixar
de fazer ele mesmo e deixar super claro para essas primeiras pessoas do time de vendas são qual é o perfil de cliente que a gente quer atacar e como a gente agrega valor para eles, entendeu? Já fiz algumas vendas, pessoal, me acompanha aqui, eu vou fazer algumas na frente de vocês e vou mostrar quais são os argumentos e como é que a gente agrega valor. Eu acho que isso é o principal. Claro, ele também tem que manter um pulso firme e olhar de perto primeiro processo comercial, a forma como as oportunidades de negócio, os leads chegam até esse processo comercial. Então, tudo isso ele tem que estar trabalhando junto de um primeiro gerente, um primeiro vendedor, ou ele mesmo construindo. Não vejo isso não acontecendo. Mas, na minha visão, o mais importante é como eu agrego valor para esses caras. Show de bola. Então, vamos lá. Você definiu aí um framework com 4... Sim. que são importantes para um CEO numa operação de inside sales escalável. Conta para a gente quais são os primeiros dele. Qual é o primeiro dele? Posso antes disso só fazer um comentário que eu acho importante. Eu recentemente, num amigo secreto que a gente fez no final do ano aqui na MeTime, ganhei um livro chamado Liderança. Ele foi escrito pelo Alex Ferguson, que foi técnico do Manchester United por mais de 20 anos, provavelmente um dos técnicos mais bem-sucedidos aí da história do futebol, e também com participação do Michael Moritz. Para quem não conhece ele é um dos venture capitalists mais bem-sucedidos do mundo. Ele é chairman da Sequoia Capital, não sei se é chairman agora, mas é um dos líderes da Sequoia Capital, fundo que investiu em WhatsApp, Apple, entre outras empresas super bem-sucedidas. E uma parte que me marcou bastante do livro foi que, em determinado jogo, no início da carreira dele, ele pediu para um técnico mais experiente ir assistir e dar um feedback. E eles perderam aquele jogo e o técnico, depois mais experiente, chegou para ele e falou: tu sabes por que tu perdeu o jogo? E o cara falou: bom, não sei exatamente, né? Acho que o time jogou melhor. E o que ele respondeu foi: vocês perderam porque esse não era um time do Alex Ferguson. E o que ficou claro para mim é que, independente das dicas que a gente vai dar aqui, claro, elas são boas práticas que em grande parte do dia a dia ou das operações de sales vale a pena ser seguida, também vale a pena o líder, o CEO, olhar para si mesmo e perguntar que tipo de time eu quero criar, que tipo de time eu quero liderar, que tipo de operação comercial faz sentido para minha empresa e garantir que é isso que ele está construindo. Porque senão, em algum determinado momento, ele vai se olhar e falar: putz, esse não é o time que eu queria ter construído. E daí as coisas claramente não vão dar certo. Podem existir times de inside sales bem-sucedidos que são super agressivos, pode ter times de inside sales que são um pouquinho mais tranquilos e consultivos. Ambos podem dar certo. Eu acho que o CEO tem que entender que tipo de time ele quer criar. Eu acho isso super importante. O livro me abriu os olhos para bastante coisa nesse sentido. Recomendo a leitura e eu acho que isso é uma boa base para os 4 pilares. Show de bola. Acho que faz todo sentido mesmo. A gente fica tentando muitas vezes se espelhar em outras pessoas, né, em outras operações, e acho fundamental isso também, a gente trazer a nossa verdade, né, os nossos próprios valores. Como você falou, tem operações super agressivas que dão super certo, tem operações mais construtivas, mais tranquilas que também dão. Então, não tem uma resposta só, né? É importante agregar os nossos valores nisso aí. Legal. Deixa eu entrar então nos 4 pilares, sim, sem mais delongas. O primeiro deles, eu acho que o papel do CEO é importante em termos de recrutamento para ser um chamariz de talentos. Legal. Então, numa operação de inside sales que está escalando, normalmente as metas são super agressivas. E para essas metas serem atingidas, um dos principais drivers de sucesso é a entrada de novos vendedores com bom perfil, com velocidade. E o outro lado também é verdadeiro. Se a empresa não consegue recrutar dentro da velocidade dela, levando em conta o tempo de ramp-up de um vendedor de inside sales, que não raro são 5 meses, ela não consegue atingir os objetivos, o número de vendas, o número de MRR, para quem trabalha com venda recorrente, traçado. Então, o CEO tem que colocar
parte do seu tempo dedicado para recrutamento, para ser um chamariz de talentos para o time comercial, principalmente no estágio onde a empresa está crescendo o time comercial. Aqui na MeTime, nesse exato momento, a gente está triplicando o time de vendas e de inside sales. Então, grande parte da minha agenda está travada em termos de recrutamento. E daí eu tenho que pensar em formas criativas de atrair as melhores pessoas para o time comercial. Mas a gente tem vários exemplos práticos de como a gente fez isso, como eu fiz isso particularmente. Acho que o primeiro é aproveitar toda oportunidade como uma oportunidade de recrutamento. O Rui, que foi a primeira pessoa do nosso time de vendas, hoje é o gerente comercial aqui da MeTime, acredito que ele vai participar do evento também. Ele foi recrutado no RD Summit há 2 ou 3 anos atrás. Então, estava andando... Vocês não se conheciam antes? Cara, eu e ele somos de Brusque, nós temos uma cidade pequena aqui de Santa Catarina. Então, eu conheci ele de vista, mas a gente nunca tinha conversado. Eu parei ele, a gente conversou rapidinho e na hora eu consegui pescar que ele tinha um bom perfil para o time comercial. Então, ali mesmo, eu já chamei ele para um café e a gente começou a trabalhar em conjunto. Então, sempre ficar de olho aberto para ótimos candidatos e oportunidades de recrutamento. E tentar transferir isso para o teu time como um todo. Hoje a MeTime tem 21 pessoas. Eu posso tentar, eu sozinho recrutar, ou eu posso tentar passar uma cultura de recrutamento para todo mundo. Eu vou dar um exemplo. As últimas 2 pessoas, se eu não me engano, que a gente recrutou, vieram de cursos da Fundação Estudar, mas não que eu tinha feito, que pessoas da MeTime tinham feito, tinham falado, cara, eu conheci, esse cara é sensacional, chama ele para uma entrevista. Então, isso facilita muito na hora de escalar a operação comercial. Outro ponto é... E ainda hoje é você que lidera esses esforços, Diego? Ainda hoje, cara, a gente estava para tomar uma decisão essa semana ainda, inclusive, sobre se esse era o momento certo de trazer uma pessoa 100% focada em recrutamento, mas por 2 motivos. Primeiro, por um foco em termos de recursos e investimento, e segundo, porque eu acredito que essas primeiras pessoas, as primeiras 30, 40 pessoas da empresa são super importantes, então eu quero ter um olhar muito próximo ao recrutamento. Então hoje eu ainda assim lidero essa parte, mas não só isso, eu também tento fazer um trabalho lá no final do funil do recrutamento. Então, semana passada, tinha um candidato ótimo, que a gente queria muito dentro do nosso time comercial, e ele já tinha passado por todo o processo, a gente tinha feito uma oferta, mas ele estava ainda pensando, tinha recebido outras ofertas, em qual era o melhor caminho para ele. Então, em determinado dia à noite, eu liguei para ele e falei, cara, quais são as tuas dúvidas? Deixa eu te ajudar a tomar uma melhor decisão. E felizmente isso fez a diferença, ele optou por trabalhar com a gente. Então, meu papel é, claro, atuar como um chamariz para talentos e também ajudar a converter eles lá no final. Assim a gente tem um time comercial super forte. Legal. Só compartilhar contigo, um outro evento que a gente fez, eu entrevistei a Leanne Hornsey. Ela foi VP Global de RH do Google durante os primeiros mais de 10 anos de operação. E ela bateu muito nessa tecla, assim. Talvez a escala deles um pouquinho diferente. Não, bem diferente. As 100 primeiras pessoas vão definir tudo em termos de cultura. Então, realmente, eu acho que esse primeiro grupo de pessoas, acho que vale a pena ter um cuidado redobrado e triplicado, porque provavelmente, a partir daí, a cultura vai ser muito o conjunto de perfil e de valores dessas primeiras pessoas, né? Eu não poderia concordar mais. E cultura no time de vendas é algo bem importante, assim. A cultura errada no time comercial pode destruir a tua empresa, porque os vendedores, principalmente ali de inside sales, são como se fossem os gatekeepers, são o primeiro contato de prospects e potenciais clientes com a tua empresa. Então, garantir que tu tenha uma cultura, um mindset correto com esses primeiros vendedores é super importante. Legal. Só uma outra pergunta, que você falou sobre a importância de envolver todo mundo, né, nessa cultura de todo mundo está identificando talentos. Isso é mais uma questão de cultura ou vocês têm mecanismos de indicação? Por exemplo, eu sei que na RD eles têm até remuneração para indicação de pessoal. Vocês já têm algo nessa linha ou ainda é mais uma questão cultural?
É ambos. Inspirado na RD, a gente fez um sistema de remuneração por contratação realizada, não por indicação, mas quando a contratação de fato é efetuada. Não é nenhum valor que vai mudar a vida das pessoas, mas é sim uma recompensa por essa ajuda que eles trazem para a empresa em termos de recrutamento. E é muito mais barato, tá? Muito mais barato do que contratar ou terceirizar essa parte de recrutamento. Ao mesmo tempo, mais importante que isso, primeiro, garantir que as pessoas que estão aqui dentro sabem qual é o perfil correto de pessoa que tu queres atrair. Porque senão o que eles vão fazer é indicar à torta e à direito pessoas. Mas não, cara, a gente tem um perfil super claro de pessoas que acabam sendo bem-sucedidas na MeTime e que tem fit com o que a gente busca como um profissional. E, bom, é isso que a gente quer que eles atraiam. E isso tem que ficar super claro. E a gente tenta comunicar isso. Maravilha. Indo para o próximo, então, pilar, eu acredito que seja um dos papéis do CEO ajudar a traçar as metas do time comercial, tá? E avaliar se o time e se a estrutura da empresa está montada para atingir aquele número. Recorrentemente, e isso é muito comum, infelizmente, a gente encontra founders que querem crescer rápido, mas por esse intuito de crescer rápido, eles traçam metas que são inatingíveis, olhando para a estrutura que eles têm hoje dentro do time comercial, muitas vezes dentro do time de marketing que alimenta o time de vendas. Eles fazem um planejamento que a gente chama de down-up, onde, ok, eu tenho hoje essas taxas de conversão e eu quero atingir X número de vendas. Então eu preciso de Y número de leads, Z número de vendedores. E esses Y e Z não são condizentes com a realidade dela, com o capital que ela tem para investir. E isso, na minha opinião, é sempre um erro do CEO. Porque ele tem que ter o controle sobre onde queremos chegar no final desse ano, no final desse quarter, e temos em place uma operação, um número de vendedores sendo abastecidos da forma correta para atingir esse objetivo. Então, para mim é super claro que o CEO tem que criar um plano de vendas e com metas que sejam atingíveis. Porque um outro problema que não fazer isso gera é uma desmotivação geral do time. Toda equipe de alta performance gosta de atingir os seus objetivos e atingir suas metas. Bons profissionais não gostam de não atingir os objetivos que eles traçaram. E o que começa a acontecer quando tu traça um plano que não é atingível é exatamente isso. Eles olham, porra, a gente não está conseguindo atingir as nossas metas. Isso gera... Em vendas isso é mais forte ainda, né? Como a gente vive ciclos muito curtos, né? De mês a mês. Se você deixa de atingir sua meta durante algum período, realmente a energia vai embora. O vendedor se alimenta disso, né? Em vendas, o que tu acabou de comentar, esse negócio de energia em alta para as ligações telefônicas de inside sales, as demonstrações serem boas, é super importante. Isso não acontece quando é claro para o vendedor que ele não vai atingir a meta dele no final do mês. Então, traçar um plano atingível é super importante. Não estou falando aqui para a empresa ser passiva e não traçar metas desafiadoras, mas que tenha um plano claro de como ele vai ser atingido. Mas você tem a impressão, desculpa te interromper, não tem problema, de que as empresas brasileiras são pouco agressivas nessa questão de crescimento? Eu estava vendo o Diego Gomes apresentar uma análise que ele fez, acho que foi na Assinaturas Day, e ele estava fazendo uma comparação sobre CAC LTV de empresas brasileiras com lá fora, e a relação era muito grande, né? Se você pegar o benchmark internacional e com o estudo que ele fez, as empresas brasileiras estavam com uma situação bastante interessante. E aí dava a impressão de que dava para acelerar mais e o pessoal era um pouco conservador. Você tem essa percepção? Eu por acaso assisti essa apresentação dele não sei se foi no mesmo evento, mas ele fez ela com esse indicador específico da relação LTV-CAC no Superlogic Experience.
E, bom, tem alguns fatores, né? Com certeza tem empresas que poderiam ser mais agressivas na operação de site sales e buscar crescer mais rápido e não fazem isso. Elas normalmente não fazem isso porque elas não têm segurança que o processo comercial delas permite esse grau de escalabilidade. A grande maioria dos casos é isso. Às vezes, sim, elas têm disponibilidade de capital, e disponibilidade de capital mostra, não necessariamente que a relação LTV e CAC está saudável, mas mostra que ele poderia aumentar um pouquinho mais o CAC, caso o LTV pague isso depois. Então, a minha impressão é que tem de tudo. Tem o cara que não está sendo agressivo o suficiente, tem o cara que está sendo agressivo demais para a operação que ele tem hoje em place, e na minha visão, o pior dos mundos é esse segundo caso, onde o CEO não é, ele é agressivo demais para a operação que ele tem montada, porque isso pode facilmente destruir a empresa. O outro lado, ele só não está sendo agressivo o suficiente, mas provavelmente está fazendo vendas, está crescendo e tem uma operação saudável. O outro lado, não. Ele está fazendo investimentos upfront, que normalmente são caros, e pode não ter o sucesso derivado disso. E principalmente num cenário, muitas empresas aqui que estão participando do evento podem ter como objetivo levantar capital, né, com fundos de investimento. O que o fundo faz antes de fazer o aporte é um stress test no pensamento do CEO. E o que ele vai falar é, ok, me mostra onde tu vai aportar esse capital. Normalmente é em marketing e vendas, grande parte dos investimentos. E se esse plano não é sólido, se eles não têm confiança que aquelas metas traçadas vão ser atingidas com eles, não vão fazer esse aporte. Então, é super importante que o CEO saiba como traçar essas metas, comunicar elas e garanta que elas estão sendo batidas mês a mês, semana a semana, quarter a quarter. Maravilha. Show, cara. Um terceiro pilar, até desculpa se eu estou me alongando muito, se eu tiver, fica à vontade para me apressar. O papo tá bom aqui, vamos nessa. O terceiro pilar, na minha visão, é ser um ponto de apoio para esse time comercial. É muito comum numa operação de inside sales terem picos de motivação e desmotivação. Em determinado mês, a empresa bateu todas as metas, atingiu 120% da cota e vai sair para comemorar, tomar tequila e aproveitar ali o dia 31. E num outro mês, por N motivos, pode ser um dezembro que o mês acaba mais cedo porque tem o Natal e Ano Novo, ou pode ser um carnaval que atrapalha tudo, né? Esse mês mesmo deve ter uns 20 dias úteis só. Então, podem ter N fatores que levem um time a não estar conseguindo atingir a meta em determinado período. Isso leva a uma desmotivação. Isso existe, é uma realidade, não adianta a gente varrer para debaixo do tapete. Eu acho que é papel do CEO entender quais são as nuances dessa desmotivação. Pô, isso é algo passageiro por algum fator externo e tudo que eles precisam é uma injeção de ânimo? Então, vamos lá, vamos dar essa injeção de ânimo. Ou não, tem algum problema mais profundo que a gente tem que adereçar agora para que isso não se ramifique em não batimento de meta por vários meses consecutivos. Então, entender que uma operação de inside sales é uma montanha russa, principalmente quando está escalando, trazendo novas pessoas com velocidade, e os primeiros meses são difíceis, porque elas não saem no segundo mês atingindo 100% da meta. É super importante. Então, o que eu tento fazer aqui é agir como esse porto forte, ou esse guia para momentos onde as coisas não estão 100% alinhadas, a gente não está atingindo todos os nossos objetivos. Isso dá muita segurança para as pessoas que estão na operação comercial. E eu acho que se o CEO atua no prisma oposto, sendo aquele cara, não importa o que está acontecendo, vende a qualquer custo, e de certa forma um ditador que não se preocupa com os contornos da operação de inside sales, isso pode ser super prejudicial para a operação comercial da empresa. Legal, vocês têm uma cultura bem marcante aí, eu acho que vocês conseguiram construir uma cultura forte. Acho que na entrevista que eu fiz com o Cordovez, a gente até entrou um pouquinho em alguns dos rituais que envolvem esse alinhamento
de marketing e vendas. Conta pra gente, assim, de forma mais prática, bem prática, o que vocês fazem você faz como CEO para manter nesse processo de construção dessa cultura? O que eu acredito que é mais marcante da cultura que a gente criou no time de Inside Sales da MeTime são algumas diretrizes que não mudam. Então, a primeira delas, que é super clara, nós somos vendedores consultivos. A nossa primeira reunião com qualquer prospect é sempre para entender mais sobre a realidade sobre ele, entender o próprio consultor de vendas se existe uma possibilidade real da gente agregar valor para essa empresa. A gente nunca passa por uma demonstração do nosso produto sem que isso esteja super alinhado e o vendedor consiga enxergar de fato uma oportunidade ali para a gente trabalhar em conjunto. O outro tipo de vendedor, aquele cara que só está preocupado em vender a qualquer custo, primeiro ele não entra na MeTime, se por acaso ele entrou foi um erro de processo e com certeza ele vai ser desligado. Então, reforçar que essa é a única forma pela qual a gente vende e pela qual funciona o nosso processo comercial, eu acho que faz com que as pessoas aqui se eduquem cada vez mais sobre isso, entendam que uma venda consultiva é diferente de um outro perfil de vendas e atraem outras pessoas com esse perfil. Esse é só um exemplo, mas política de desconto, a gente é bastante rígido em relação a isso, a gente trabalha um pouco diferente do mercado. Também em treinamento, a gente dedica muito tempo, semanalmente. Esse é o primeiro ano, na verdade, a gente está dedicando 15% do tempo do vendedor na semana a aprendizado. A gente aprendeu isso num workshop do Jaco van der Kolde. Ele não sei se ele vai participar do evento, mas ele é o... Vai? Legal. Ele é o escritor do Blueprint for a SaaS Sales Organization, um livro que eu adoro. E no workshop com ele falou que 4 mais 1 é maior que 5. A ideia é que 4 dias de trabalho mais 1 dia de absorção de conhecimento é maior que 5 dias de trabalho. Então, a gente está reforçando muito essa cultura aqui. Demais, fizeram 15. A gente tem metas ambiciosas para esse ano, então a gente não conseguiu separar um dia como um todo, mas sim, a gente quer dedicar de 15% a no mínimo 10% do tempo da equipe de vendas a aprendizado. Legal. Eu vi vocês falando sobre essa questão de 4 mais 1 é maior que 5. Eu já compartilhei essa referência com várias pessoas. Geralmente o pessoal se assusta quando fala em 20%. É agressivo, principalmente numa operação comercial, onde volume de atividades conta muito, onde resposta rápida para os leads que chegam dentro da operação de site sales é fundamental. Então, isso não é trivial, mas a gente quer começar aos poucos a implementar isso. Acho que esse ano é um ano onde a gente vai bater muito forte nessa tecla. Cara, mas ao mesmo tempo, na entrevista para o evento também com Sandro Magaldi, que é CEO do meusucesso.com, ele fala que ele entrevistou o Michael Phelps. E os caras, ele e o técnico explicando como é que era a preparação deles. E assim, vale a pena vocês conferirem aí a entrevista com o Sandro, muito legal. E a gente começou a falar tipo, como a gente é amador em vendas, né? Como a gente se prepara pouco, como a gente treina pouco. Quando a gente utiliza como referência atletas de altíssimo nível, como esse cara que talvez tenha sido um dos maiores de todos os tempos, a gente é muito, muito, muito amador. Então, acho que a gente precisa se preparar mais, treinar mais. E talvez 20% não seja nada quando você compara quem está fazendo outras coisas em altíssimo nível se prepara, né? Cara, acho que não podia ser mais verdade, usasse um bom exemplo, Michael Phelps aí, e isso pode servir como inspiração para as empresas que pensam, putz, será que faz sentido isso para mim? Bom, se tu queres criar uma operação de inside sales no estado da arte e operar high level, sim, faz muito sentido. Legal. E o último tópico é exatamente relacionado a isso que a gente está falando. É papel do CEO puxar high-level discussions com o time comercial, principalmente com o gerente da operação de inside sales. Há algum tempo atrás eu estava tomando um café com um mentor e a minha pergunta para ele era exatamente essa. A MeTime estava começando a ganhar corpo e
o que eu fazia antes eu estava muito por dentro do que acontecia em todas as áreas e praticamente todos os projetos da MeTime tinha um pouco da minha mão ali, eu estava ajudando a construir. E chegou a um ponto onde isso já não era mais possível, né? Mais pessoas, mais coisas acontecendo. E eu queria entender, cara, qual é o meu próximo papel, né? O que eu tenho que fazer para continuar influenciando positivamente a empresa? E o que ele falou é exatamente isso. Tu tens que puxar high-level discussions. Tu tens que dedicar parte do teu tempo para continuar se reciclando sobre o que existe no estado da arte, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sobre a operação de side sales, sobre a operação de marketing, sobre a operação de produto. E tu tens que mostrar para as lideranças dessas áreas que tu vais puxar a régua cada vez mais para o alto e que eles têm que também continuar se preparando e consumindo conteúdo que é referência no assunto onde eles estão atuando. Então, dentro da operação de inside sales, o que eu busco fazer é dedicar uma parte da minha semana a me reciclar e aprender mais sobre inside sales, compartilhar isso com o Rui, com o restante do time comercial e ter discussões sobre isso, mas não deixar ele sentir que isso é só dele e eu não estou continuando a aprender e absorver conhecimento, mas sim eu estou disposto, não só pronto para discutir, mas que eu quero continuar discutindo os rumos da operação comercial. Eu acho que esse é um papel super importante do líder da empresa e vale a pena criar uma rotina dentro do qual o CEO da empresa continua aprendendo um pouco sobre vendas e consegue discutir de igual para igual com o gerente comercial qual é o próximo passo, como a próxima onda de crescimento vai ser criada. Maravilha. E a gente tem essa vantagem no Brasil de estar sempre um pouquinho atrás dos Estados Unidos, né? Então a gente consegue prever o futuro olhando para fora um pouquinho e ter esse mar de referências, né? Então, realmente, eu acho que o seu tem que estar super a par de tudo isso. Eu já tive essa impressão e eu acho que sim, o mercado brasileiro já teve muito atrás do mercado americano, seja em termos de produção de conteúdo, em termos de produto. Hoje eu enxergo essa disparidade um pouco menor. O que eles têm lá, com certeza, são muito mais pessoas falando sobre N temas, né? É um mercado muito maior, principalmente em inside sales e também em startups digitais. Então, a derivação é que mais gente falando sobre isso gera muito mais conteúdo. Mas hoje eu vejo ótimas discussões e ótimas pessoas, sejam aqui na MeTime ou outras empresas, criando conteúdo que está no estado da arte, rivaliza com o conteúdo americano, seja em termos de data e dados que são trazidos, seja em termos da mesma forma de escrita. E também vejo essa paridade em termos de produto. O que eu acho que o americano se faz muito bem, ele é um ótimo marqueteiro, isso é indiscutível. Eles são marqueteiros melhores que a gente, porque eles se vendem muito bem, mas quando tu vai um pouquinho mais a fundo em qualidade de produto e também em qualidade de conteúdo, a disparidade, na minha visão, não é tão grande. Legal, coisa boa, é importante a gente eliminar esse gap se ainda existe. É. Fechado, cara. E só fazendo um wrap-up, então, Daniel, eu diria, revisando quais são esses 4 pilares, acho que o primeiro, atuar como um chamariz para talentos para operação de site sales. Segundo, garantir que as metas traçadas são de fato atingíveis por essa operação comercial que vocês montaram. Terceiro, garantir que a cultura de vendas é super forte e que tu é um ponto de apoio para os picos de motivação e desmotivação. E por último, puxar high-level discussions, continuar aprendendo sobre vendas e garantir que tu pode discutir com o gerente comercial a qualquer momento sobre dúvidas, dificuldades e os próximos caminhos da empresa. Eu acho que atuando nessas 4 frentes, o CEO tem tudo para ser um ótimo líder da empresa e um ponto forte para a área comercial e de inside sales. Maravilha, Diego. Cara, muito legal. Eu acho que muita gente que está vivendo essa mesma jornada aí vai extrair muito dessa conversa. Obrigado mesmo por compartilhar as suas experiências. Antes da gente terminar, fala um pouquinho sobre a MeTime, o que é a MeTime, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre vocês.
Claro, cara. Primeiro, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser pedir alguma informação extra que a gente não compartilhou aqui, meu e-mail é diego@metime.com.br. Fiquem à vontade para me contatar. O site é www.metime.com.br. O que a gente faz hoje é construir conteúdo e tecnologia para times de Inside Sales. Conteúdo para apoiar eles na criação de um processo comercial, em como recrutar bons vendedores, como criar uma ótima cadência de prospecção que vai ajudar o vendedor a transformar um lead em uma reunião, e essa reunião em uma venda. Então, a gente apoia muitas empresas nesse sentido. A gente também apoia elas com tecnologia. Então, hoje a gente tem 2 grandes produtos, um de videoconferência e telefonia para equipes de inside sales integrados com CRM. Então, a gente traz um pouco de inteligência e métricas nessa parte da operação comercial. Também economiza tempo do vendedor, assim, não precisa preencher o CRM manualmente. E um outro produto chamado Flow, que ajuda as empresas a desenhar uma cadência de prospecção. No final das contas, o que a gente realmente quer fazer é ajudar leads a se transformarem em mais reuniões de venda. E a gente, felizmente, tem conseguido ajudar várias empresas a ter sucesso nessa etapa do processo comercial. Maravilha, Diego. Cara, de novo, obrigado. Sempre muito bom trocar ideia com você. E um grande abraço e até o Summit ano que vem. Daniel, obrigado de novo pelo convite. Espero que a audiência tenha gostado muito e vou ficar esperando ansioso pelo convite para o evento de 2019. Grande abraço. Abraço.